Meus amados e queridos irmãos, bora lá retomar o nosso estudo. Meu Pai amado, a gente estava falando do que antes da nossa parada? O irmão Marcos parece que ia trazer alguma pergunta, alguma contribuição, não é isso? Quando o professor falou da criação de todas as coisas, que Deus criou todas as coisas, ele estava entendendo o Salmo de número 90. Ah, sim, isso. Que descreve aqui o versículo 2: antes que os montes nascessem, Exatamente. ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Exato. Eu posso pegar esse texto aí e tentar fazer aqui um desenho para que a gente compreenda um pouco melhor sobre essa questão da eternidade de Deus. Vamos imaginar, amados, que aqui é a criação. Exatamente. A criação. Mas toda a criação, tá? Não é porque está assim vocês imaginam a terra apenas. A terra é uma parte da criação de Deus, dentro do cosmos todo, né? E aí vamos colocar aqui que aqui foram criadas todas as coisas, inclusive as invisíveis, que nós chamamos de anjos. Aqui eu não estou nem dividindo anjos, demônios e anjos de Deus, porque todos eles são criaturas celestiais. Os demônios se tornaram demônios, mas são da mesma criação. São aqui anjos, tá? E homens. Eu estou pegando aqui esses dois pontos aqui da criação de Deus, porque eu quero falar sobre a eternidade, né? Sobre imortalidade. Porque todas as coisas perecerão, algumas serão restauradas, mas os homens e os anjos, a semelhança de Deus que é Espírito, só que Deus é Espírito infinito, Espírito criador, que gera todos os outros. Hebreus vai dizer que Ele é o Pai dos Espíritos, né? É dele que se origina todo o Espírito. Então Deus é que cria o Espírito, só Deus é criador. Mas aí, os anjos e os homens, a partir de um ponto criado, eles são eternos. Eternidade. Não é isso, irmão? Então, a partir daqui de um ponto criado, existe uma eternidade para lá, não é? Já fizeram a pergunta, alguém já fez a pergunta para vocês assim: de onde veio Deus? Antes que Deus existisse, o que havia? Já perguntaram para vocês já fizeram essa pergunta? Isso é natural. Por quê que é natural? Porque nós entendemos e tudo que conhecemos e experimentamos tem um começo e tem um fim, é criado, pertence à criação, não é? Então tem essa noção, não, mas não é possível, Deus tem que ter vindo de algum lugar. É interessante o salmo que o irmão Marcos trouxe, Salmo 90, não é isso? Versículo 2, meu irmão. Vai dizer isso, porque existe uma eternidade para trás da criação. Isso aqui é a criação, né? É o ponto de criação. E a Bíblia vai dizer que Deus é de eternidade para trás, a eternidade para frente. Então Deus abrange as eternidades. Ele é eterno. Antes que existisse qualquer coisa, Ele era. Não passou a ser em momento algum. Antes da criação, o que havia? Trindade. Perfeita. Muito bem, obrigado. Sem problema nenhum. Não precisava de nada. Não é que Deus estava lá, meio cabisbaixo, querendo que alguém bajulasse, adorasse, reconhecesse como Deus, soberano. Se eu vou criar alguma coisa aí, os anjos, né, para ver se impor alguns louvores para mim. Esse negócio está muito silencioso, muito triste. Não foi esse pensamento. Deus estava muito bem, obrigado, em estado de perfeição. Então, essa trindade que você fala, porque fala Deus, e Jesus é Deus, né? Deus tem Jesus e o Espírito Santo também. Seria isso, né? Também. Nós vamos ter uma matéria chamada Trindade. Então, e aí nós vamos trabalhar essa questão. Mas você não concorda Sobre o que? Deus é Deus. Não concorda? Não. Nós vamos trabalhar isso, não se preocupe não. Nós vamos sobre a Trindade. A Trindade, a família. Sim, nós vamos trabalhar isso. Você fala da família, já... Sim. Então a Trindade é uma doutrina bíblica e a Trindade ela é uma doutrina essencial do cristianismo. Tá certo? Então, por exemplo, a voz da verdade, é que verdade, não é a voz da verdade ainda, é que verdade. Eles são unicistas, eles não acreditam na Trindade. Não acreditando na Trindade implica isso em salvação. Porque quem nega um nega o outro, disse Jesus.
Tá? Então é perigoso essa questão. Então não é uma coisa. Terrível, né? Blasfêmia é outra questão, a gente também vai trabalhar isso aí. Agora a questão é, só para a gente entender aqui. Então a Trindade estava perfeita. Existe um termo técnico na teologia que é chamado de pericorese. Isso aqui é um D, é um R, tá? Não parece um D, mas é um R. Pericorese. Pericorese. Esse termo diz respeito ao estado que a Trindade estava e vivia na eternidade. Ou seja, isso aqui diz a respeito de uma festa. A ideia poética, porque, irmãos, quando a gente vai tratar com aquilo que ultrapassa a nossa lógica, nós usamos o pensamento poético. Tá bom? Porque a lógica não alcança, não basta. O pensamento poético aproxima um pouco mais. E nós estamos falando aqui de Deus, que está para além da capacidade humana de pensamento. Deus não é esquadrinhado, diz a Bíblia. Deus não pode ser mensurado. Deus não pode ser objeto de estudo. Nós só sabemos de Deus aquilo que Deus decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. Mas Deus é muito mais do que tudo isso que a gente tem capacidade de compreensão. Mesmo Ele se revelando, Ele não se revelou na sua totalidade. É impossível nós, nesse estado, inclusive, o compreendermos essa magnitude de sua. É possível. Aí a gente usa esses negócios, pericorese, triunidade, os conceitos que a gente vai tentando se aproximar daquilo que Deus é, mas nunca conseguiremos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo dizendo que nós vemos a Deus como por um espelho em enigma. Então Deus para nós é esse ser enigmático. Não é? Algumas pessoas falam, não, Deus a gente pode. Irmão, é tão claro, é tão evidente que Deus não pode ser explicado, isso é preto no branco. A piada foi ruim, né? Ninguém conhece o preto no branco? Ninguém explica Deus? Como é Jesus na Bíblia? Não é? Preto no branco é o nome lá do trem, né? Pericorese é o estado de perfeição que havia a Trindade. Os três estavam numa espécie de balé divino, de dança, tá certo? De júbilo, estado de perfeição. Não precisava de nada de ninguém. E quem olhava para os três nesse balé divino, via um só. Eles são um só, na essência, harmônicos, perfeitos. É difícil a gente chegar nessa compreensão, porque a gente vive numa desarmonia assustadora. Não é? Depois do pecado, se destrambelhou tudo. Depois do pecado, desmantelou tudo. Depois do pecado, nem os cônjuges conseguem ser tão harmoniosos como deveriam ser. Embora tenham 20, 30, 40, 50 anos de casado, ainda há as arestas, ainda há as arengas, ainda há as pendengas, ainda há a desarmonia. Olha, diga o movimento evangélico no Brasil, quanta diversidade e desunião. E nós somos marcados, me parece, por isso, né? Pela desunião. E a Bíblia diz que nós deveríamos ser conhecidos pela união. Então aquilo que nós deveríamos ser conhecidos parece que é o menos que nós temos. E isso revela o nosso pecado. Tá certo? Um dia um rapaz, há uns 18 anos atrás mais ou menos, ele perguntou para mim assim, nós trabalhávamos juntos, você é evangélico, né? Eu disse, eu sou. Qual é a sua facção? Facção? Eu fiquei assustado com aquele termo, né? Qual é a sua facção? Rapaz, facção, me senti um criminoso. Facção. Aí eu entendi que ele estava perguntando qual era a minha igreja, minha denominação e tal. Apesar que a gente. Deixa a palavra, vou falar, mas agora está sendo gravado, né? O risco do processo. Então a gente percebe que a Trindade estava naquele estado de perfeição. E ele cria então todas as coisas. E todas as coisas são eternas de todas as coisas, não, desculpa. E algumas criaturas como os anjos não são eternas de um ponto para frente. Mas Deus não, é de eternidade a eternidade. Tá certo? Então Deus habita na eternidade. A eternidade é o quê, irmão? Um tempo sem fim? Eu acho que eu falei isso na aula passada. É um tempo sem fim. Olha só, nós vamos viver eternamente, não é? Mas os perdidos também viverão eternamente. Então é vantagem viver muito? Não ter fim, assim, na existência? Isso é vantagem? Não. Olha só. Porque se fosse em Deus... Se fosse em Deus, não é vantagem, porque é mais prolongamento do sofrimento, não é? Então, se é uma eternidade sem fim, é melhor que não fosse eterno. É melhor que acabasse. Então, a eternidade não é vantagem. Não, o céu
um tempo sem fim. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o céu é uma vida de qualidade, porque estamos na presença de Deus. Não é questão de ser eterno. Um sofrimento prolongado é melhor que fosse cortado esse prolongamento. Não é, irmão? Quantos na beira da morte, no leito de hospital, numa doença crônica, eles querem logo que seja interrompida a sua vida, porque o sofrimento prolongado não é desejado. Então a questão não é vida longa, é vida de qualidade. Então é vida com Deus. Não é um lugar, inclusive, porque nós vamos estudar escatologia, que o céu é um lugar intermediário. O céu não é um lugar definitivo para nós. E o céu só é céu, só é bom porque Deus está lá. Porque se Deus hoje chegasse para mim e dissesse assim, André, vamos comigo para o inferno? Eu disse, demorou, Senhor, vamos agora. Agora estamos juntos. Hashtag partiu para o inferno com Jeová. Eu ia. Tem religião que diz que Sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, amado, não é o local, é com quem nós estaremos, e é com Deus. Porque se Deus chegar no inferno hoje, irmão, apaga o fogo, expulsa o diabo e aquilo no céu. Para mim também esse negócio é um folclore, tá aqui, o diabo está lá no inferno, não está também, é outra questão que precisa trabalhar. Literalmente, às vezes, é o que acontece, né? Aquele tormento, aquela coisa mais... Está com Deus, né, irmão? Se for no palácio com Deus, está tudo certo. Se for numa choupana, também está bom. Não é onde? É com quem? Então, percebe? Não é o lugar. Porque tem gente que acha, se eu mudar daqui, meus problemas estão resolvidos. Se eu for para outra cidade. Não é fugir dos problemas e da realidade. Tá certo? É viver com Deus onde nós estivermos. Porque o reino de Deus, ele é um estado de existência, não de geografia. Essa que é a questão. Então, o reino de Deus se dá não de uma forma geográfica, e sim existencial. Capítulo 17 de Lucas, versos 20 e 21, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, né, na boca de Jesus, que são essas palavras, diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vocês não digam ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu sei que as versões, a maioria está entre vós, mas o termo lá melhor, que o original no grego está em theos, ou seja, dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus, ele é vivido a partir da vinda do rei sobre a nossa vida. E aí eu tenho paz no meio dessa guerra toda humana, não é, irmão? Eu tenho esperança no meio de uma catástrofe. Eu tenho alegria no meio de tantas lamentações. Então não importa onde eu estou, nem importa para onde eu vou. O que importa é quem está na minha vida. Então é Deus. Então o reino de Deus, inclusive, já falando do reino de Deus, ele é possível ser vivido aqui e agora. Porque nós não seremos salvos. Nós já fomos salvos. Nós somos salvos. Nós não teremos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Eu falo, André, você fala tanta coisa, meu irmão. A Bíblia diz isso mesmo? Claro que diz, irmão. Então eu não estou inventando nada. É porque quando eu não cito o versículo bíblico, vocês ficam meio desconfiados, né? Acha que é assim, viagem da maionese do professor no sábado de manhã, que não acordou direito, né? O cabra que está delirando nas letras. Vamos ler o texto bíblico então. Vamos ler a respeito da salvação. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Perceba o termo. 1 Coríntios 1,18. 1,18 de 1 aos Coríntios. Portanto, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, para nós que somos, é presente, não é, irmão? Nós somos salvos. A salvação não é para o futuro, embora exista um aspecto que a gente fala de glorificação nesse processo de estágio da salvação. Soteriologia é uma matéria que nós vamos tratar nos pormenores disso. Mas Paulo diz que somos salvos. Então nós somos salvos. Eu não serei salvo, eu sou salvo. Tá certo? Eu tenho a salvação, possuo a salvação. Perseverando nessa salvação aí que é o diferencial. Eu preciso perseverar nisso, mas eu sou salvo. Então não tenho crise. Estou apaziguado com Deus. Se eu acordar amanhã de manhã, Deus está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Ele. Então não faz. É que ninguém. Todo mundo tem um pai que não quer ver, que é Deus, né? Ou eu amo, mas não quer ver, né? Ninguém quer morrer.
Então nós somos salvos. Nós temos a eternidade aqui agora. 1 João, primeira carta, não é Evangelho. Primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. 1 João, capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Anotem, grifem, segure, sublinhe. Faça alguma coisa para destacar esses negócios aí. 1 João, capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Filhinhos, eu vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes, vocês têm, possuem a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, irmão. Nós temos a vida eterna. O reino de Deus começa aqui e agora. Porque tem gente esperando o reino de Deus para o futuro. Não, é aqui e agora. É uma realidade que nós começamos aqui e agora. Não foi consumado ainda. É o agora já e o ainda não, que a gente chama na teologia. Agora já começou o reino de Deus, ainda não é consumado. 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. A referência que eu dei. O senhor está fazendo uma analogia, então, há muitos que falam, o inferno também é existencial, sim. É possível alguns cristãos serem salvos e viver no inferno, irmãos? Isso, é isso que eu queria saber. Preste atenção, olha só. É possível um cristão ser salvo e viver no inferno. Ser salvo do inferno condenatório, mas viver uma realidade de um inferno existencial. Não são poucos os cristãos que eu tenho deparado com essa realidade. Gente que não tem paz, gente que não aprendeu a perdoar, gente que não tem características de um regenerado, gente que não parece-se com Jesus. Talvez, se morrerem hoje, são salvos, né? Pelo sacrifício de Cristo, pois vivem como não salvos. Não aprenderam ainda, não estão ainda no processo de serem santificados a ponto de Jesus estarem sendo formados em suas vidas. Não são poucos os evangélicos no nosso país que não tem diferença da sua vida para a vida daquele que ainda não conhece nem confessa a Deus. Não são poucos os lares desgraçados que onde os cônjuges dizem ser evangélicos e seus filhos não têm nem noção daquele lugar, parece o céu. Não são poucos, irmãos, os obreiros, pregadores, ensinadores, inclusive também, pastores e muitos cristãos velhos, estou falando de idade, velhos na natureza, né? Na sua velha natureza, que estão aí permeando no meio das nossas igrejas, falam do que não experimentaram, falam do que não conhecem, não há paz na vida deles, não são gente que se parece com Jesus, então vivem uma vida atribulada, de briga, de cólera, vivem uma vida onde falam mal da vida dos outros. O livro que fala pouco é o reflexo do coração, né? Um coração cheio de Deus vai falar de Deus, um coração que é apaziguado vai falar de paz. Um coração que foi perdoado, entende isso, só tem uma possibilidade de perdoar, não mais. E tem gente ainda, irmão, achando assim, que quer negociar, né? São pessoas que não, de fato, experimentaram o céu na sua vida, a eternidade na sua vida, a salvação na sua vida. Porque quem é salvo não vive mais para si. Porque a salvação implica em morte, e uma morte que gera vida. E se não existe morte nessa velha natureza, não produz fruto. Jesus disse isso em João capítulo 12, que se a semente cai e ela não morre, não produz fruto, fica lá sozinha. Mas na morte é que a vida é gerada. São paradoxos, né, do Evangelho. A morte que gera a vida. Coisa interessante. É na renúncia que eu sou senhor de mim mesmo. É na negação que onde eu sou livre. Que coisa interessante. Onde eu entrego meu livre-arbítrio é onde de fato eu tenho liberdade. Porque eu não tenho domínio sobre a minha própria vida. Porque eu não dou conta de me dominar. Foi por isso que nós aceitamos Jesus. Bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Não tem nada a ver com a questão financeira, econômica. Tá? Dinheiro não é o determinante. E o pobre aqui é aquele que foi quebrou, espiritualmente quebrou, faliu. Tem gente que já faliu firme, estou falando da vida existencial, faliu, não deu conta, não banca a vida. Bem-aventurados são esses que são dependentes de Deus, que não bancam a sua vida, que não garantem a sua vida. Porque isso é a realidade da vida de todo mundo, só que uns reconhecem, outros não. E quem reconhece, bem-aventurado é, que eu dependo de Deus. Eu não decido mais sobre a minha vida, eu não faço o que eu quero, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu que aceitei Jesus, entreguei isso a Cristo. Você está falando aí que seria no caso que a pessoa só fica orando, pedindo para Deus, mas ela não vai cumprir
para o estudo, não vai ler estudo nada, não faz nada. Né? Não, isso é um dos aspectos, né? O negócio é muito mais profundo, irmão, do que isso, muito mais profundo. O que eu estou dizendo aqui é de uma compreensão de uma vida a partir do reino de Deus, onde se vive agora com categorias diferentes. A partir de entender a criação, de quem é Deus e o propósito da criação, parece que a gente está falando, não mais um torão. O propósito da criação, que a gente tem que ir no princípio, lá é o padrão. O que a gente tem hoje, tudo distorcido, irmãos, sabe? Hoje está tudo desfigurado. Precisa configurar de novo esse programa no nosso coração e na nossa mente. Quando Jesus ele foi dar o padrão, porque perguntaram para o Senhor, é assim, olha, lembra que eu falei do Antigo Testamento que a gente tem que avaliar direito, tem que saber se o Antigo Testamento é aplicado a nós? Porque no Antigo Testamento Deus tolerava a poligamia. Ele não aceitava, tolerava. Perceba a diferença. Aí perguntaram para Jesus, deram lá uma... Quiseram pegar Jesus, se o povo era hipócrita, né, os líderes religiosos. Senhor, tem uma questão aqui que teve um cidadão. Eu nem vou falar dessa questão, deixa eu falar de outra passagem. Isso aqui eu falo depois. Veio na mente duas passagens agora. Jesus disse assim: olha, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Interessante, né? Que o homem tinha direito de repudiar a mulher, mas a mulher não tinha direito de repudiar o homem, né? E era por qualquer motivo ainda. Então os caras eram desonestos, né? Sociedade machista. Olha só, a sociedade, a Bíblia não. O judeu, a Bíblia não. Aquele povo, Deus não. Então tem essas diferenças. Precisa dividir isso, né? E a sociedade, inclusive, é machista até hoje, mas tinha uma ênfase, até 1960 tinha uma ênfase maior. Aí surgiu um movimento feminista, também veio aí para ir para outro extremo. Porque o machismo é satânico, o feminismo também é satânico. Os dois são. Né? Até 1960, o homem fala assim: mulher, fica aqui. A mulher lá, obedecia. Aí o homem, 5 horas depois dessa ordem, voltava e a mulher lá. Poxa, mulher, o que está fazendo aí? O senhor não mandou ficar aqui? Chamava de senhor, obedecia à risca. Né? Aí hoje, o homem fala assim: mulher, fica aqui. Repete se tu é homem. Então o feminismo, irmão, e o machismo, eles dois estão risados, né? Vocês sabem que não, né? Mano. Estão risados, mas sabem que o negócio é sério, viu? Aí o material. Olha aí, o negócio pegou aqui agora, hein? Olha só que coisa interessante. Então, vou falar besteira, eu prefiro raciocínio. Não está falando besteira? Isso, obrigado. Eu só queria saber se vocês estavam prestando atenção. Então, Deus tolerava algumas coisas no Antigo Testamento, não aceitava, não é isso? Então a gente percebe que o Novo Testamento ele vem trazendo essa realidade. Então, quando perguntaram para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, o que Jesus fez para trazer o padrão? Foi lá no início, antes do pecado. Porque Jesus disse: não, no princípio não foi assim, não é assim, não deve ser assim. O que está escrito no princípio, Jesus foi lá no Gênesis, no comecinho, no capítulo 2: deixará, pois, o varão, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus pegou o padrão, então nós vamos lá para o padrão, e lá na criação, então nós enxergamos tudo, essa restauração que deve ser feita por Deus. Então o que acontece, irmãos? Nós estamos nessa labuta, que é de tentar compreender a vontade de Deus para viver segundo essa compreensão, tá certo? E só se vive de fato o reino de Deus como fruto da compreensão, porque a mudança é aqui, irmãos, ó. É aqui que deve ser. Tanto é que a Bíblia diz que a salvação não reside figuradamente, Paulo vem trazendo no capítulo 6 de Efésios, que a salvação precisa ser protegida pelo capacete, porque a salvação se dá aqui, ó. É a partir daqui, dos valores, categorias, princípios, que nós regemos a vida. É por isso que a mente precisa ser transformada. Se uma mente não é transformada, essa pessoa não vai viver segundo o Evangelho. O Evangelho é transformação, não é melhoramento de religião. Não é um comportamentozinho que foi mudado. Não é porque eu ia tomar cachaça no bar, não vou mais, agora vou para a igreja. Não é porque eu tinha muitas mulheres e agora só tenho uma. Porque não adianta ter muito e tratá-la mal. Não é? Inclusive, não é mais questão de comportamento. O negócio é na raiz. Jesus, ele foi tratado, porque o Antigo Testamento tratava as consequências, o leite derramado, já era. Então, quem adulterou com a mulher, pedrado nele. Não é? Quem mata o seu irmão, também vai morrer. Jesus disse: não, quem com seus olhos olhar para a mulher do próximo, cobiçar no coração, já cometeu o adultério. Já cometeu. Jesus foi na raiz, onde nasce.
Quem se irá contra o seu irmão já é digno de ser réu do inferno, do fogo do inferno. Porque começa aqui, ó, o homicídio. É aqui, irmão, é gerado na ira. Então, o Evangelho vem tratando raiz, causas, natureza. Não é a superficialidade que a gente tem visto que a religião tem tratado, onde vai melhorando o cidadão, né? Ficando bonitinho, com terno, gravata e tal, cara de crente, Bíblia de braço do braço, que não adianta muita coisa, né, irmão? A Bíblia tem que estar aqui, ó, arraigada, tem que fluir aqui, tem que preencher todas as lacunas da minha alma, a Bíblia. Porque você põe a Bíblia debaixo do braço, para mim é uma sabedoria que eu chamo de axiliana. Sabedoria axiliana é essa, né? A Bíblia debaixo da axila. E sai andando aí, né, irmão? Mas a Bíblia é para ser vivida, não é só sabida no intelecto, no pensamento. Tem que descer no coração, transformar a vida. Então o Evangelho é uma proposta de transformação, de nova natureza, é algo radical que é chamado de regeneração. É um novo nascimento. E não cabe na lógica humana, na compreensão humana. Porque um mestre de Israel, o cara era mestre, manjava de teologia. Pensa no cara que manjava de teologia. Pensa no cara que era professor de teologia, bom, na cidade de Jerusalém. Reconhecido, inclusive. PhD e tudo. Tinha graduação lá máxima. Venha, meu amado, chegue. Antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo, pastor. Então, olha só, amados. O cara era mestre. O cara pertencia a uma igreja. Estava no hall de membro. Tinha credencial e tudo. De pastor. Certo? Pregava a palavra. Ensinava nos grupos de teologia, tranquilamente. Só que não era salvo. Ficou bem. Jesus disse, então, tu é tudo isso? E tu és mestre, Israel, não está compreendendo o que eu estou falando, tu és mestre. Pertence a uma igreja, a uma sinagoga. Pregava a palavra, reconhecido. Jesus disse, tu não é salvo, não. Tem que entrar no reino de Deus por via da regeneração. Nascer da água e do Espírito. Olha, irmãos, é possível pertencer a uma igreja, rol de membro, ser obreiro, pregar a palavra, ensinar a palavra, ser reconhecido pelas pessoas como tal e não ser salvo. Nossa, que perigo, hein? Aquela passagem do doutor da lei, né, que ele pergunta, né, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? Sim. Qual é a ocasião? Conhecer os mandamentos. O jovenzinho, jovenzinho rico. Jovem rico, né? É o religioso, ele tem essa ideia, né? De que assim, o que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada, irmão. O que foi feito na cruz do Calvário, Jesus fez. Nós precisamos abraçar isso como vida na vida. O Evangelho é para ser vivido como uma realidade, não só no comportamento, porque no comportamento a gente disfarça, a gente segura até o momento, mas as situações adversas revelam de fato quem nós somos, não é, irmão? Nós somos provados na adversidade. É por isso que eu acho interessante, não é que Deus gosta, não é que Deus prefere, não é que Deus ele quer usar o meio do sofrimento, mas parece que esse meio aí é o que está dando mais resultado ultimamente, que humilha o homem, né? A gente vê que não é nada, não é, irmão? Então a gente percebe que o sofrimento vai burilando a nossa alma, vai transformando o nosso caráter. Olha só, a gente enxergando que não é nada, que a gente vai sabendo, eu preciso do Senhor, eu preciso ser transformado. O Espírito parece que acha mais lugar quando a gente tem um coração quebrantado, quando a gente sabe que não é ninguém. E às vezes o sofrimento é Davi necessário. falou isso antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguarda a tua palavra. Oh, Salmo 119. Meu Deus, coisa boa, hein, meu irmão? Coisa boa. Isso aí vem trazendo. É bom, né? É bom em certo sentido, porque mostra quem nós somos. Então o Evangelho vem com essa proposta de transformar a nossa vida. Tá certo? Para nos levar no padrão de Deus, que é lá o primeiro homem, o Adão. Você já sabe que não é o Adão, Deus não criou o Adão e a Eva. Isso não é criação de Deus, a Eva é a criação do homem. Essa desarmonia é fruto do pecado. A submissão da mulher diante do homem, isso não é bênção, é maldição de Deus. Não é? Calma que a gente vai trabalhar esse negócio na questão para a gente falar, opa, agora não obedeço para o marido. Não, não é isso que eu estou falando. Agora o marido pensa que ele é o carrasco e manda mesmo porque Deus deu autoridade. Não. A liderança, irmão, tem outra perspectiva na ótica bíblica, é serviço. Não é senhorio, não é mandar, tá certo? Não é dar ordem, decidir sobre as outras pessoas, pelo contrário, é dar vida pelas outras pessoas. A lógica do reino de Deus, outro paradoxo. É o inverso. Jesus, bem-aventurado aqui, porque no mundo, na sociedade, bem-aventurado
é aquela pessoa que tem muitas pessoas que o servem. Quanto mais pessoas o servem, ele é tido como sendo maior ainda, né? Um pastor de muitos membros é visto como mais sucesso do que um pastor de poucos membros. Um empresário com muitos, até tem classificação, né? Pequena empresa, média empresa, grande empresa. Pequeno pote, médio pote, grande pote. É número que vai definir isso. Não é, irmão? É número. Então os números é que definem também se a gente é abençoado ou não, aprovado por Deus ou não, de sucesso ou não e tal. E quantas mais pessoas a gente tem para mandar, a gente tem mais autoridade. E a gente vê essa loucura humana, a gente vem trazendo para dentro do Evangelho, que é uma proposta totalmente diferente. E aí Jesus disse, não é assim não. Jesus perguntou, como é na sociedade aí? Ah, sim, os maiores dominam sobre os menores. Então, mas entre vocês não vai ser assim não. Pô, acabou já com essa mamata. Entre vocês não será assim. Olha que coisa interessante. Então essa questão do casal harmônico, onde um vivia para o outro, eu vou encerrar aqui a aula em 2 minutos, falando da questão do capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis, que era assim, olha só. Quem foi enganado, vocês sabem que foi a mulher, né? Isso está escrito lá em Timóteo. O homem não foi enganado. A Bíblia diz isso, a mulher se enganada, o homem não foi enganado. Então o homem, ele caiu em tentação não por engano, porque Satanás, a serpente, enganou a mulher, isso está escrito lá. O homem, ele quando comeu do fruto, não comeu enganado, ele sabia e as implicações também. Então a mulher foi enganada, mas aquele homem, por ser responsável por aquela mulher que foi lhe dada incumbência de liderança, liderança implica em proteger, em prover, em alimentar, em direcionar essa liderança. E o Adão falhou nisso. Ser seguido. Sim, por exemplo, né? Por exemplo, de serviço, inclusive, né? O líder não é o que manda, é o que precisa ser seguido. Eu vi isso na boca do Antônio Larentes, inclusive. Então, não, coisa interessante. Aí o homem vendo a mulher que foi, porque o homem chegou na mulher, que o pecado tinha dominado ela. Porque quando o homem olha para a mulher, sentiu vergonha, não é o que diz o texto? Antes eles estavam nus, não sentiam vergonha do outro. Quando um olha para o outro e o homem olha para a mulher, se envergonhou. Então percebeu que nela não já havia mais a pureza, a santidade. Já não havia mais. Tanto é que o texto vai trazendo isso, né? Eles conheceram. Então aqui é a era do conhecimento, né? Era da ciência. Antes era a era da inocência, do não conhecimento do pecado como realidade. Não que eles não tinham conhecimento do que era pecado, mas na experiência pessoal não. Então eles sabiam exatamente. Deus um pouco eles sabiam o intelecto, na vivência não. Eles eram puros, de coração, de corpo, de alma, em todos os sentidos. Então quando o homem olha a mulher, ele voluntariamente decide morrer com a mulher. Deus, quando viu o homem fazendo aquilo, era exatamente o que Deus esperava que o homem fizesse. Porque esse homem disse, não, você se perdeu, graças a Deus que eu me preservei aqui. Se vira aí, não, irmãos, porque a mulher para ele era a responsabilidade dele. Então justamente a atitude foi a atitude de amor, a única atitude esperada por Deus, a correta atitude esperada por Deus, não o egoísmo que nós temos hoje. Já foram unidos para serem uma só carne. Sim. Né? Não o sentimento que nós temos hoje, que a gente se safa, irmãos. A gente não se sacrifica pelas outras pessoas. Eu quero ver um pastor que arrisca o seu ministério por uma alma. A gente preserva a imagem, a fama, o cargo, não é? A gente se safa. É por isso que a maioria de nós somos safados. A gente é egoísta. Nem com a mulher, irmão, a gente faz isso. Nem com os filhos a gente faz isso. Quanto mais com as outras pessoas. Que a gente é o Adão caído. A gente não é o Adão lá que olhou a mulher e disse, não, eu vou morrer com ela. Eu vou me sacrificar com ela. E Deus, o Pai, estava dizendo, é isso que meu filho vai fazer por vocês também. A atitude, Adão, que você está tendo, é o que meu filho vai ter lá por vocês. E é isso que eu espero da humanidade. O sacrifício, a renúncia, a vida dada pelo outro. Ô, irmão, isso é evangelho. Eu vi um pastor falando sobre isso aí, só te cortando, ele falou assim que quando Jesus ele foi crucificado, ele se lembrou de Adão e Eva na cruz do Calvário. Porque da mesma maneira que lá eles estavam nus,
O Senhor Jesus também ele foi Nu. crucificado, então ele, Nu. o pastor trouxe. Sem paninho para cobrir nada. Nu. Ele trouxe isso que até o pecado de Adão e Eva tomou sobre a vida dele. Sim, de toda a humanidade, carregou sobre si. Mas vocês percebem o padrão de Deus? Vocês percebem o que o Evangelho vem tentando consertar nas nossas vidas? E a gente tem que ser transformado à semelhança de Cristo, irmãos. Não basta pertencer às denominações, não basta ser religioso, não, tudo isso, na verdade, é a tentativa do homem se salvar. E aí não tem jeito, você pode se esforçar o que for. Você pode, a religião... Um dia um rapaz, amigo meu, nós andávamos uma vida um tanto assim desregrada, né? Há uns 20 anos atrás, eu era um menino novo, andava aqui por essa região, Santo André, Tamarutaca, Sacadura Cabral, Jardim Elba. Não dá para vocês perceberem mais ou menos os ambientes que eu frequentava, né? E o que acontece? E aí esse rapaz, um tempo depois eu encontrei, e ele é espírita. Mas eu falei alguma coisa, falei, graças a Deus, sei o que, Jesus transformou a minha vida. Eu disse, não, esse negócio de Jesus não. É porque Deus também reformou minha vida. E conversando com ele, eu percebi que não tinha umas coisas assim que eu falei, rapaz, ainda tu faz esses negócios que eu fazia também? Então eu acho assim que essa reforma ela foi superficial, né? E eu pensei, é verdade, mas toda religião faz isso, reforma, informa. Só o Evangelho transforma, diz respeito de natureza, metamorfose. É a lagartinha que foi transformada numa borboleta, mas para isso passou pelo casulo, ou crisálida, ou sepultura. Então todos nós éramos uma lagarta, ser asqueroso, nojento, tá certo? Na natureza. E temos que passar pelo casulo, pela crisálida, pela crise existencial. Sermos lá mortos, porque com a natureza a velha natureza não negocia. A Bíblia tem 3 termos para designar aquilo que deve ser feito com a natureza: matá-la, crucificá-la e sepultá-la. Nada menos do que isso, irmãos. Eu tenho que matar minha natureza, todos os dias, inclusive. Alguns estão se esquecendo disso, né? Acho que no batismo resolveu tudo. Lá foi sepultado o velho homem, nada. O velho homem sabe nadar, irmão. Você saiu da água e o velho homem na abraçada atrás de você, ó. Então ele tem que matar a velha natureza, crucificá-la e sepultá-la. E aí nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, a semelhança do seu Filho Jesus. Então a gente precisa atentar para essas coisas. E aí a religião tem tratado isso com superficialidade. Eu disse ontem, na aula de ontem, eu disse que é mais fácil expulsar demônio do que tratar caráter. E é mesmo, é o que a gente faz, expulsa demônio. A gente acha que subida e descida nos montes 7 vezes né? Resolve. A gente chama lá os 2 casalzinhos que estão numa crise terrível, maltratando um outro, ferindo o outro. Vamos impor as mãos aqui, vamos ungir, acha que isso vai resolver. Tratar caráter é mais difícil do que expulsar demônio. E nós temos escolhido expulsar demônio. Receita mágica, transferir responsabilidade para Deus. Ele vai dar conta desse negócio. Não. Deus disse, só vocês têm que resolver o negócio aqui. Se perdoa um outro, renuncia, vai atrás, sacrifica. Não é, irmão? O Evangelho é essa convocação para que a gente se humilhe diante do outro e sirva o outro. Então, a gente tem que pensar nisso. Essa é uma coisa que tem que ver com o assunto, né? Desculpa, eu não entendi. Eu não sei se tem que ver com o assunto, mas eu já ouvi